gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é um grande prazer e uma grande honra sempre voltar aqui na Bereia, principalmente com a honra de poder pregar. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir para mim dizer que as crianças até 10 anos podem acompanhar a professora, a nossa querida Kelly. Os demais irmãos, abram comigo as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo 8. Os irmãos que estiveram em Palmeiras ontem tiveram a oportunidade de receber também uma exposição de minha parte, também no livro de Neemias, mas no capítulo 1, um livro que eu tenho dedicado atenção nos estudos nesses últimos tempos. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 8. Neemias, capítulo de número 8, nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 18. Neemias, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais entristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrita nela que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês.
que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te suplicamos pela tua misericórdia e por tua graça, e pedimos que o teu Espírito Santo conduza as nossas vidas, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, nos iluminando para que nós possamos compreender o que o Senhor prescreveu para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um ponto bem crucial, e já partindo para o final do livro de Neemias, e aqui já nesse ponto, nessa altura do livro, é possível ver de uma forma bem ampla o quanto Neemias foi bem sucedido no seu trabalho. Ele foi alguém que sempre teve sucesso naquilo que ele fez. E é possível ver nessa altura também do livro que essa narrativa aqui é uma narrativa que mostra reformas. É uma narrativa de reformas, de reconstruções. São várias por todo o livro. A primeira e a mais famosa de todas são as dos muros. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, que já estavam há muito tempo derrubados, destruídos, as portas queimadas, em apenas 52 dias. Logicamente que com o fortalecimento de Deus e também com a própria força que vinha do Espírito Santo que estava sobre ele. Então ele conseguiu, mesmo debaixo de muita oposição. Os inimigos fizeram uma oposição muito forte para que eles não pudessem reconstruir os muros, mas ainda assim eles o fizeram em tempo recorde, somente 52 dias, e os muros estavam de pé, as portas assentadas, colocadas lá nos seus lugares. Só que no meio dessa reconstrução, ainda teve que um processo ou uma outra reforma que precisou ser estabelecida por Neemias. E essa segunda reforma é uma reforma de justiça social, porque alguns nobres entre os judeus daquela época estavam se aproveitando da situação precária ou da pobreza, da fragilidade financeira, econômica de alguns outros judeus, para emprestar dinheiro com juros abusivos. E esses irmãos, eles estavam tendo que vender as suas terras, estavam tendo que pegar dinheiro emprestado para pagar seus impostos, e até alguns tinham que entregar os seus filhos à escravidão. E Neemias usa o seu próprio exemplo, dizendo que ele não seria pesado ao povo, e ele não usaria ou abusaria do povo, e não pegaria nem mesmo do pão que era devido ao governador, e Neemias era o governador de Jerusalém naquela época. Então ele chama todo o povo, esses nobres, diante dos sacerdotes, e faz eles prometerem a parar com essa prática, para que as coisas se resolvam. Então ele promove uma reforma de justiça social. Depois dessa reforma e com o término da reconstrução dos muros, o livro não termina, e então Neemias mostra, inserindo mais uma seção no seu livro, qual era a sua intenção ali naquele lugar. Ele não queria só reconstruir fisicamente a cidade de Jerusalém, ele queria também reconstruir de uma forma funcional aquela cidade, porque depois de reconstruídos os muros, a cidade estava muito vazia. Tinha vários lugares vazios. Então, o capítulo 7, ele expõe uma longa lista de nomes, aquelas famosas passagens que nós temos nomes atrás de nomes. E esses nomes eram para indicar as pessoas que estavam habilitadas a morar em Jerusalém naquela época. Então, depois do capítulo 7, nós temos uma nova reforma. Ele
reforma a estrutura da cidade e torna ela funcional. E quando a gente termina aí o capítulo 7, bem no finalzinho, diz que todos os habitantes em Israel ou em Judá naquela época, né, na Judéia já, estavam habitando em suas próprias cidades. Ou seja, o povo se organizou mais uma vez como um corpo político. Mas agora eles precisavam dar mais um passo. E o capítulo 8 está aqui para mostrar essa nova reconstrução, uma reconstrução religiosa. Não bastava mais só uma reconstrução física com pedras, uma reconstrução, uma reforma estrutural com pessoas, uma reforma de justiça social com as pessoas agindo com justiça e benevolência umas com as outras. Tinha também que haver uma reforma religiosa. Isso é muito importante porque esse povo, eles tinham acabado de sair do cativeiro da Babilônia. E lá na Babilônia, por mais que eles tivessem preservado princípios religiosos, eles tinham perdido ainda assim várias outras características da sua identidade como povo judeu, como povo de Israel. Principalmente com relação às festividades que eram relacionadas com o templo. Eles não moravam mais perto do templo e não podiam celebrar aquelas festas que eram características para acontecer todo ano ali em Jerusalém, nas proximidades do templo. Então eles tinham perdido isso. Então essa reforma, ela é muito importante por essas condições que eles estavam passando. E agora, no livro de Neemias, no capítulo 8, é a primeira vez que surge a figura de Esdras. Esdras é contemporâneo de Neemias e ele escreve um livro que é anterior a Neemias, e Esdras tinha chegado em Jerusalém 13 anos antes do próprio Neemias e tinha promovido algumas reconstruções também, a do próprio templo. Foi reconstruído nos tempos de Esdras. Eles não conseguiram fazer os muros, mas pelo menos o templo eles conseguiram. E isso é importante, Esdras aparecer aqui, por uma questão bem simples. Neemias, ele era um leigo, ele não era sacerdote e não era escriba. Ele era um bom administrador, um bom líder, mas ele não era competente para trazer reformas religiosas. É por isso que Esdras, que era o sacerdote e o escriba daquela época, aparece aqui. Talvez por isso também, aqui exatamente nesse ponto do livro, Neemias deixa a primeira e a segunda pessoa da narrativa e passa a narrar os fatos na terceira pessoa. Ele passa a narrar de uma perspectiva como parte do povo, mostrando aquilo que Esdras e os levitas estavam promovendo naquela época. E essa reforma religiosa que aconteceu aqui, exatamente nesse capítulo, segue 3 etapas, e em cada uma dessas etapas nós temos lições bem preciosas para a nossa vida e para a vida da igreja hoje. Como eu disse, bem no finalzinho aí do capítulo 7, o último versículo, na parte final, diz que todos os habitantes ali daquela região estavam morando nas suas cidades. E o verso 1 começa dizendo que agora, nesse mês 7º, e eu já quero deixar uma informação básica para os irmãos aqui, que se você procurar rapidinho sobre o calendário judaico no Google, você vai perceber que existe uma diferença entre calendário civil e calendário religioso. Mas isso é para hoje, só para não causar uma confusão, às vezes você tem uma curiosidade e procurar no Google. O mês 7º no calendário religioso é o mês 1 no calendário civil. Então existe essa diferença em que eles fazem. Mas aqui ele está falando do calendário religioso para nós, para efeito prático. Então ele está fazendo uma menção do calendário religioso para falar da festa dos tabernáculos que vai acontecer, como nós lemos aí no decorrer do capítulo 8. Bom, então o que o povo fez nesse mês 7º? Eles, que corresponde ao nosso mês de setembro e outubro, entre o mês de setembro e outubro, exatamente nessa época. Eles se ajuntaram lá em Jerusalém, como um só homem, como uma congregação. Então, nós temos aqui o próximo passo que eu disse, depois da reconstrução de estrutura da cidade. E o próximo passo é muito interessante, que é dado pelo próprio povo. Também é a primeira vez em todo o livro que o povo toma iniciativa para alguma coisa. O povo tomou a iniciativa. E o verso 1 diz que eles tiveram uma disposição geral para buscar o Senhor. Foram eles que buscaram e se dispuseram, né? Eles saíram das suas cidades.
Outros fatores apontam para essa disposição geral também. Ainda no verso 1 é dito que eles pediram para que Esdras trouxesse o livro da lei. Traga lá o livro da lei para nós queremos ouvir desse livro também. Depois, no fim do verso 3, diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles estavam querendo ouvir, eles queriam essas informações. No verso 5 diz que quando Esdras abriu o livro para ler, todo o povo se colocou de pé. Eles estavam dispostos a fazer isso. E por fim, no verso 6, diz que quando Esdras bendisse a Deus diante deles, todos eles responderam com um amém duplo, como quem diz, que assim seja, Senhor. E então eles levantaram as mãos e se prostraram diante do Senhor com o rosto em terra. Essa disposição aqui do povo nos dá a primeira lição aqui, nessa primeira etapa, que tem foco no poder da palavra de Deus e principalmente no mover do Espírito Santo na vida dos crentes. Porque por mais que a relação com Deus seja um dever moral, isso é um dever moral de todos os homens, essa relação jamais pode ser mecânica. Deve ser uma relação orgânica, uma relação que seja natural. Então, a relação com Deus não pode ser forçada. As pessoas precisam estar na igreja porque querem estar nela, porque elas amam estar na igreja, porque elas amam o Senhor, elas querem estar presentes. Isso é extremamente importante. Isso demonstra uma relação que é orgânica e não mecânica. E, obviamente, isso é uma obra milagrosa do Espírito Santo de Deus. Lógico que nós não iríamos nos dispor por nós mesmos para vir por amor à igreja do Senhor, para ouvir a sua palavra. O Espírito Santo é que toca o nosso coração, regenerando, trazendo vida, mas é importante destacar que Ele faz isso de uma maneira amorosa, Ele não obriga a ninguém. Isso nós chamamos de chamado eficaz e de graça irresistível. O Espírito Santo, Ele sempre trabalha no meio do seu povo para trazer uma disposição voluntária. Portanto, a nossa relação com Deus não deve ser imposta pela força. E o primeiro ponto de uma restauração religiosa precisa passar num movimento voluntário de busca ao Senhor. A segunda lição importante aqui é que essa busca do povo gerou uma demanda, gerou uma necessidade. E por mais que a relação com Deus seja um dever moral de todos os homens, ela não pode acontecer do jeito que nós mesmos pensamos que deve acontecer. Não é segundo a nossa própria opinião, não é segundo o que a gente acha que é. A nossa relação com Deus é prescrita pela própria palavra de Deus. É Deus que prescreve a forma como nós devemos nos relacionar com Ele. Nós não adoramos e cultuamos a Deus da maneira que nós achamos melhor, mas sim da maneira que a palavra de Deus determina para nós. Então, é a palavra de Deus que regula o nosso culto, é a palavra de Deus que regula a nossa vida, ela é a nossa única regra de fé e prática. E o povo daquela época parece ter entendido exatamente isso, porque ao chamar Esdras, eles não queriam ouvir o que Esdras tinha a dizer, eles queriam ouvir o que estava prescrito na lei de Deus para eles. E a palavra prescrito aqui é uma palavra bem interessante, talvez a mais interessante do texto todo. Ela indica instruções minuciosamente ordenadas, detalhadas. Eles queriam saber os detalhes, ou seja, eles queriam saber tudo o que precisavam saber para redirecionar a vida deles numa nova relação com Deus, uma relação adequada. Isso foi extremamente importante porque essa nova readequação religiosa que eles estão passando foi o que firmou a nação judaica até os tempos de Jesus. E muita gente até se desviou pelo meio do caminho e surgiu gente tão fervorosa nesse sentido que se tornaram legalistas. E nós conhecemos os fariseus do Novo Testamento. Então eles são os descendentes dessas pessoas que firmaram agora um novo compromisso com o Senhor. E Esdras, então, ele se esforça para fazer aquilo que o povo estava desejando. Eles tinham fome pela palavra de Deus, e então foi a palavra de Deus que Esdras deu para eles.
Então, em primeiro lugar, ele reuniu homens e mulheres e todos os que podiam entender, e pressupõe aqui a presença de crianças numa certa idade que pudessem compreender aquilo que estava sendo dito. Em segundo lugar, foi montado um púlpito onde Esdras se colocou com 13 auxiliares levitas, e assim ele podia ser ouvido por todos. Em terceiro lugar, Esdras leu a palavra para todo o povo na praça. E em quarto e último lugar, ele colocou mais alguns auxiliares e vários levitas para andar no meio do povo, para que eles explicassem na linguagem que o povo pudesse entender aquilo que estava sendo lido. Ou seja, ele deixou auxiliares para expor a palavra, para que aquelas pessoas pudessem entender de uma maneira plena o que estava sendo dito. E eu explico por que isso é importante, esses auxiliares são importantes, por uma questão contextual. Precisamos lembrar, mais uma vez, que essas pessoas estavam voltando da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. E na Babilônia eles falavam aramaico e não hebraico, e a lei do Senhor, a Torá, era escrita em hebraico. Então eles tinham uma dificuldade natural com a língua, e os levitas não tinham, então eles precisavam explicar para essas pessoas o que Esdras estava lendo. Então Esdras não parava enquanto os levitas iam explicando para as pessoas aquilo que eles precisavam entender. Portanto, o foco principal dessa primeira etapa da reconstrução religiosa está na palavra de Deus, na boa exposição da palavra de Deus. E essa é a lição mais importante, a de que não há reforma e direcionamento para o povo de Deus se não tiver foco na sua palavra. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo que segue a palavra de Deus, aquele que tem a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então é necessário conhecimento desse livro, por isso a exposição da palavra de Deus aos domingos, as reuniões de estudo bíblico são tão importantes, por isso nós precisamos estar presentes nesses trabalhos da igreja, para crescermos como povo de Deus no relacionamento com Ele. E tudo precisa ser bem explicado, as pessoas precisam ter esse conhecimento. E é digno de nota o que eles fazem no versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Esse foi o trabalho de Esdras. A segunda etapa dessa reforma religiosa tem foco na reação do povo ao ouvir a palavra de Deus. E essa segunda etapa aqui acompanha as consequências lógicas da primeira etapa, a etapa da exposição da palavra de Deus. E o povo, ele passou agora a conhecer melhor as santas instruções e reagiu de acordo com essa realidade nova na vida deles. Agora eles têm uma informação e eles precisam fazer alguma coisa com essa informação. E eles precisaram, mais uma vez, de orientação, porque eles não reagiram da maneira adequada. Eles também precisaram ter uma readequação nas suas emoções e nos seus sentimentos com relação à palavra de Deus. O finalzinho do verso 9 diz que eles choravam, porque estavam ouvindo o livro da lei. Muita gente acha que isso aqui é um choro de arrependimento, mas não é ainda a reforma do arrependimento. A reforma moral do povo de Deus acontece ainda no capítulo 9 de Neemias, está no capítulo adiante. Eles não estão chorando por arrependimento. Então, pelo que eles estão chorando? Também por uma questão contextual. A gente precisa saber o que eles ouviram na palavra de Deus, o que foi lido que fez eles chorarem. E nós precisamos então voltar lá em Levítico, principalmente o capítulo 23, e fazer uma dedução lógica também do que está acontecendo nesse momento aqui, do que está sendo lido por Esdras. O texto diz que eles se reuniram no mês 7º, então eles leram instruções que eram específicas para o mês 7º, o mês seguindo o calendário religioso. Eles leram o que deveria acontecer no mês 7º. E segundo Levítico, no capítulo 23, o que deveria acontecer era o dia da expiação. Os judeus até hoje comemoram esse dia, eles chamam de Yom Kippur, é uma tradução literal de dia da expiação, dia de acobertar ou de cobrir os seus pecados. O que as pessoas faziam nesse dia? Eles levavam as suas primícias, o que eles tinham de melhor das suas casas, até o templo, e o sumo sacerdote, e
naquela época, o tabernáculo, né? O sumo sacerdote oferecia aquelas primícias como oferta, como holocausto ao Senhor, para cobrir os seus pecados do ano inteiro. Então existia um dia específico em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia esse sacrifício. Esse dia era o dia da expiação. E eles leram exatamente isso, eles deveriam estar fazendo isso, mas eles não estavam preparados para isso, porque se você olhar no capítulo 8, não há menção do dia da expiação que eles deveriam ter comemorado. Então eles estavam chorando como quem chora pelo leite derramado. Olha, eu não me preparei, eu não deveria ter feito nada hoje, porque também no dia da expiação não podia trabalhar, não podia fazer nenhum tipo de obra. E eles não levaram o que eles tinham de melhor, as suas primícias. Então eles estavam se sentindo deficientes diante de Deus. Senhor, eu não trouxe o que eu deveria ter trazido. Agora é tarde demais, não tem como nós nos prepararmos para celebrar o dia da expiação. Por isso eles estavam chorando. Então Neemias e o próprio Esdras e os levitas começaram a repreender eles, a dizer: olha, vocês não precisam chorar, hoje é um dia de alegria. Não são sacrifícios de animais que fazem vocês serem perdoados ou serem aceitáveis diante de Deus. Esses sacrifícios de animais são apenas sombra de um sacrifício perfeito que ainda vai acontecer. E esse sacrifício perfeito é suficiente para cobrir os seus pecados. Todos eles, não só os do ano inteiro. Então não se preocupe, vocês precisam comemorar. Vocês precisam festejar. E talvez o versículo mais conhecido do livro de Neemias é citado aqui. Ele diz: olha, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está dizendo: olha, não é porque vocês são bons que estão aqui em Jerusalém, é porque Deus se alegra em salvar o seu povo, porque Deus é gracioso, Ele derrama a graça dEle sobre vocês. Então se sintam felizes, porque Ele não requer sacrifícios e ofertas, como bem ensina Davi no Salmo 40. Então eles precisavam se alegrar, e foi o que eles fizeram. Eles estavam de volta na cidade santa, na presença do Deus Santo, e eles podiam se alegrar por isso, por causa desse grande benefício alcançado pela graça de Deus. E foi o que eles fizeram, como nós podemos ver no verso 12. E nessa etapa nós aprendemos duas lições bem básicas aqui, com essa atitude e essa reação do povo. A primeira é que não é o emocionalismo que torna um culto verdadeiro ou mais espiritual. O que dá essas características ao culto é a exposição e o entendimento correto das Escrituras. Uma reação emocional, ela precisa estar de acordo com o nosso entendimento correto das Escrituras. Precisamos combinar as nossas mentes e os nossos corações. A segunda lição é que nos nossos esforços, não são necessários para nos fazer aceitáveis diante de Deus. Não tem esforço que nós possamos fazer para nos tornar mais queridos por Deus, mais aceitáveis diante de Deus. O povo chorou porque achou que estava devendo alguma coisa para Deus. Deus, eu não trouxe as minhas primícias. E eles precisaram aprender que Deus se alegra com um coração ávido por se relacionar com Ele, com um coração que tem fome da sua palavra e de conhecer ainda mais o nosso Deus. É isso que traz alegria ao Senhor. A terceira e última etapa aqui dessa reconstrução religiosa tem foco na aplicação da palavra de Deus. E, mais uma vez, segue uma consequência lógica das outras etapas, das etapas anteriores. Porque no dia seguinte, como nós podemos ver no verso 13, no dia seguinte das explicações, o povo se reuniu mais uma vez, chamou Esdras e diz: o que a gente precisa fazer agora? E veja que os chefes das famílias, os líderes, os cabeças das casas, eles dizem: nós queremos fazer e aplicar aquilo que a palavra de Deus prescreve para nós. E Esdras então expõe para eles: olha, nós não podemos mais fazer o dia da expiação, mas nós podemos sim fazer a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos deveria acontecer exatamente depois do dia da expiação. E nessa festa era comemorado
o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre o seu povo durante a peregrinação de 40 anos no deserto, onde as pessoas habitavam em cabanas. Então, por 7 dias eles deveriam sair das suas casas, fabricar cabanas com folhagens e habitar nessas cabanas para lembrar a bondade de Deus para com o seu povo. Era isso que estava prescrito e foi isso que eles fizeram. E eles fizeram de uma forma tal que nunca se tinha feito desde aquele tempo, desde os dias de Josué até aqueles dias. Então, essa atitude do povo aqui nos dá uma lição muito valiosa, é de que o conhecimento da palavra de Deus não é um fim em si mesmo. O conhecimento da palavra de Deus, o entendimento correto da palavra de Deus, precisa resultar em prática. Nós precisamos não só ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Praticar aquilo que está prescrito para nós. De modo que se nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, é a mesma coisa de não ouvir. Sabe quando você diz para aquela criança ou aquele adolescente que fala assim, olha, arruma lá o seu quarto. Ele escutou, mas quando você chega no quarto e o quarto ainda está desarrumado, você diz, você não me ouviu? É exatamente nesse sentido. Quando nós ouvimos e não praticamos, é a mesma coisa de não ter ouvido. Precisamos ouvir e praticar. Essa deve ser a nossa regra com relação à palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo que o bom andamento de uma igreja passa sempre por essas 3 etapas, que o povo do tempo de Neemias aqui passou. Primeiro, deve haver uma busca, uma valorização constante da palavra de Deus, pois ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ela que regula o culto em todos os seus aspectos. Segundo, devemos nos esforçar ao máximo para ter sempre a melhor compreensão da palavra. O valor está sempre na mensagem revelada por Deus. Precisamos compreendê-la, apreendê-la e sempre, em terceiro e último lugar, transformar esse conhecimento em prática. Precisamos transformar o nosso conhecimento em prática, senão todos os outros esforços ou todas as outras etapas serão inúteis. Se o povo não tivesse aplicado a palavra de Deus, tudo aquilo que eles tinham feito para trás tinha sido inútil. O fato de procurar Esdras, se atentar e ouvir e chorar, não ia adiantar de nada se eles não aplicassem a palavra de Deus de forma adequada ao seu contexto. Então nós precisamos sempre aplicar a palavra de Deus de forma adequada a todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada. Vamos orar mais uma vez.